Bom, nós temos estudado o livro de Josué e temos falado sobre a terra prometida. Nossa caminhada da semana passada começou aí, Josué capítulo 1, do 1 ao 9, foi o texto que nós lemos na semana que passou, e hoje nós vamos dar continuidade. Antes eu quero falar para esse público que está ali bonito, dos jovens e adolescentes, que aquilo que nós fizemos lá está valendo para cá, tá? Não vale dormir. Se dormir, perde a festa. Então, vocês fiquem acordados aí até o final do estudo de hoje. Se alguém dormir, está fora da festa. Que festa, pastor? Espera. É melhor não dormir. Fique acordado. Bom, nós vamos entrar, então, hoje no nosso segundo estudo sobre a Terra Prometida, livro de Josué. E hoje a gente vai ler aí o capítulo 1, do 10 ao 18. Vamos, então, fazer a leitura. Eles vão colocar para os irmãos ali... Josué capítulo 1, do 10 ao 18, está na tela, e eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. Diz o texto aí, Josué prepara o povo para atravessar o Jordão. Olha lá, versículo 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão. Verso 15. Até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Verso 17 e 18. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhes ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Bom, isso é o povo respondendo aí a Josué depois dele chamar eles para irem para a guerra. Eles estão dizendo para Josué que eles vão ser com ele como eles foram com Moisés. E esse texto, então, ele vai nos falar, e eu coloquei no slide para nós, o texto fala dos preparativos de Josué junto ao povo de Israel para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto, o povo finalmente chega às margens do rio Jordão, e do outro lado estava a terra que Deus havia prometido dar a Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. A gente falou sobre isso semana passada. Quando o povo chega à frente do Jordão, o Jordão está de uma maneira impossibilitada desse povo chegar do outro lado e entrar na terra que Deus havia prometido. Do ponto de vista humano, a travessia do Jordão, ela era praticamente impossível. Olha lá, irmãos, olha isso. Segundo os especialistas, havia cerca de 1 milhão de pessoas para fazer a travessia. O rio era fundo, largo, os vãos eram poucos, e de acordo com Josué 3,15, estava na época de enchente do rio. Não podia haver uma coincidência pior para quem desejasse atravessá-lo. Era o tempo da colheita, em que as águas do Jordão cobriam as margens, tornando a travessia impossível. Não, irmãos, 1 milhão de pessoas para atravessar um rio lotado. Imagine Josué,
cabeça dele, olhando aquela situação, fala assim, olha, bom, se Deus falou, ele vai dar um jeito da gente passar por esse rio aqui. Mas era impossível. Quando ele coloca ali a ideia de vals, os irmãos sabem que vals é lugares que são raso, ou seja, não havia lugares rasos para o povo conseguir pisar. Ah, pastor, eles vão fazer uma canoa. Não sabiam fazer canoa. Eles vieram do Egito, eles são pessoas que não tinham esse tipo de conhecimento de como trabalhar, e nem material eles teriam para fazer isso, para 1 milhão de pessoas para atravessar esse rio. E aí você lembra que semana passada eu fiz uma atividade com os irmãos e eu falei, olha, eu pergunto e você responde. E hoje a gente tem o nosso eu pergunto, você responde. Olha lá, eu pergunto, você responde. Na sua opinião, por que Deus permite que seu povo chegue no limite? Por que Deus permite que a gente chegue à frente de um rio, que é o limite, ali é o limite do povo? Você talvez está vivendo algo, não sei, que seja o limite. Querido, por que Deus permite que o povo chegue no limite? O que você acha? A gente tem microfone disponível aí para as pessoas? Não tem? Então, prepara o microfone aqui, porque eu sei que tem muita gente que talvez está no limite já. Olha lá, a irmã Elizabeth. Espera, minha irmã. O microfone chegar até a irmã. O Derek vai fazer um exercício. Vai, Derek. Isso. Derek é uma bênção. Ele é uma bênção, né? Glória a Deus. Pastor, eu acho não, é a fé que nós temos no Senhor, e que quando nós estamos no limite de tudo que a gente imagina na nossa vida, eu estou passando por isso, como o senhor falou. Só Jesus sabe que eu estou passando nesse limite, mas em momento algum eu falo lá na minha casa sozinha, sabe? Eu falo com Deus sentada lá na minha mesa e falo com Ele e comigo mesmo. Senhor, olha só, eu não estou só, eu estou passando por isso. O Senhor sabe que eu estou isso, mas eu não estou sozinha, o Senhor está aqui comigo. Todos os instantes da minha vida, eu não estou sozinha. Mas por que eu passo tudo isso? Desde quando eu me conheço por gente. Talvez as pessoas disseram assim para mim, quando eu aceitei Jesus, agora você vai ficar curada da coluna. Por quê? Porque você agora é crente, então você vai ser curada. Mas eu não fui curada. E muito pelo contrário, a cada ano que passa a coluna vai piorando, a idade vai chegando, a coluna vai piorando. Mas por que será, né? Deus é quem sabe, né? Porque muitas das vezes, vamos dizer assim, se Ele me cura, e se Ele permite que eu tenha tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero, mas quando eu alcançar tudo, o meu objetivo, eu esqueço do principal, que é Ele. Então, muitas das vezes a gente passa, né, a gente está no limite, mas a gente está ali segurando na mão dele, está segura. De repente, quando a gente não tem nada, a gente abre a mão. E aí, eu acho que é isso, que aí Deus permite essas coisas para que possamos nos fortalecer. Vamos estar sempre nos pés dele, clamando, né? Amém. Então, eu acho que é isso. Passa o microfone para a irmã, depois o irmão Antônio também pediu a palavra. Para mim, eu acho que Deus permite que a gente chegue no limite para mostrar o grande poder que Ele é. O grande poder dele. O todo-poderoso que Ele é, para mostrar que é Ele que termina a história. É Ele que faz. Amém. Leva lá para o irmão Antônio, por favor, pega o microfone e leva lá para o irmão Antônio, já foi levar. Diácono Antônio vai dizer por que Deus permite que a gente chegue no limite. Já teve 2 colocações aqui muito bem elaboradas. Então, irmãos, toda vez que o povo chegou no limite, onde a gente entende que, a partir dali, somente o poder de Deus soberano, né, poderia ter um resultado melhor. O nome dele sempre foi glorificado e será glorificado naquilo que o homem não pode, no impossível que só ele pode fazer acontecer. Tanto foi lá, né, no Mar Vermelho, quando ali ele abriu para que o povo passasse, o povo estava no limite ali do estresse de tudo, né, onde eles viam apenas a morte, o farol se aproximando, e Deus abriu o mar para que o povo passasse em segurança e em seco. Ali também a gente crê que, da mesma forma, Deus estabelece um limite para nós, para saber que o nome dEle, nas ações dEle, será glorificado. Amém. Glória a Deus. Então, Deus é um Deus que nos leva a limite.
Ele nos leva ao limite, né? E a gente precisa entender exatamente essa visão que os irmãos trouxeram da fé, do poder, de Deus mostrar para nós de que existem situações que a gente faz, mas situações que a gente não pode fazer nada, e é Ele que faz. É também, em tudo isso, para que nós nos acheguemos mais a Ele, irmãos. Sejamos mais perto do Senhor, porque quanto mais perto do Senhor a gente está, mais a gente confia de que Deus é quem conduz a nossa vida. Você não vai falar assim, tem um erro na minha vida é um erro, né? Seu filho, de repente, está vivendo dias difíceis. Eu ouvia isso em escola, pais falar, meu filho é um erro na minha vida. Seu filho não é um erro, seu filho é um projeto de Deus para você. E como Deus quer te conduzir a criar o seu filho, você precisa estar ligado no Senhor, andando com o Senhor, para que isso seja uma realidade. Então, olha isso, a travessia era importante para a fé do povo de Israel, pois significava vencer o primeiro obstáculo na conquista da terra, deixar o deserto e o Egito para trás. E tratava-se de um sinal de que Deus estaria ao seu lado e lhe daria tudo o que havia prometido. Ou seja, é perceber de que mesmo que eu chegue no limite, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É isso. Você fala assim, minha casa está uma situação difícil demais. Querido, se Deus tem promessa sobre os seus filhos, sobre a sua casa, fique tranquilo, o limite não é limite para Deus. Ele é nosso, mas para Deus não. Deus age naquilo que Ele pode fazer, que a gente não pode. Então, a gente precisa buscar ao Senhor e confiar no Senhor, confiando de que Ele é quem faz. Então, a gente vai entrar agora nos preparativos de Josué. Josué vai preparar o povo, vai ensinar como eles deveriam se portar. E a primeira coisa que Josué fez foi fortalecer a liderança do povo. No versículo 10 e 11, ele diz aí, olha, assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. É interessante porque Josué está tendo fé mesmo. Ele está falando, gente, prepara os mantimentos, prepara os alimentos, porque daqui a 3 dias nós vamos entrar na terra que o Senhor nos dá. A gente precisa declarar, irmãos, em fé, de que Deus é quem nos dará vitória sobre as situações que a gente passa. Não pode haver dúvida no coração do crente. Mas será que Deus faz? Será que Deus age? Querido, Deus faz. Deus realiza. Pastor, mas é tão difícil olhar uma realidade como essa que eu estou vivendo, meu marido, minha mulher, minha esposa. Deus faz. Não pode haver incredulidade no coração do crente. E Josué, então, prepara o povo. Vamos se organizar. A gente está em frente do rio, está difícil. Vamos preparar comida, porque a gente vai ter fome no meio dessa caminhada. E Josué, então, faz todos os preparativos. Essa estrutura de liderança havia sido montada por Moisés, que a princípio comandava o povo sozinho, até que finalmente Deus lhe disse que ele não poderia levar a carga do povo sozinho. E lhe ordenou nomear auxiliares, formando uma equipe para ajudá-lo a conduzir o povo. Josué reconhece e fortalece esses líderes. Ele os empossou e delegou-lhe poderes, mandando ir até ao povo a fim de instruí-lo com as orientações que ele mesmo lhe daria. Então, o que ele está nos ensinando aqui, irmãos? Igreja, e eu penso muito em liderança, quando eu vejo a liderança de Josué, não anda sozinho. Já falei isso aqui, falo em outros lugares. Pastor não lidera a igreja sozinho. Ele precisa de líderes que andem com ele para que a gente consiga levar o povo ao lugar que Deus quer que o povo chegue. E Josué entende isso, ele precisava de pessoas do lado dele. Então ele pega os líderes e fortalece os líderes e fala, olha, vão vocês para lá, e busquem o povo e fortaleçam o povo para que a gente chegue na promessa que Deus tem para as nossas vidas. Então ninguém pode se sentir aí que sozinho você consegue realizar o que Deus te mandou. É necessário que a gente esteja junto como igreja. E às vezes a gente passa por uns vales, passa sozinho, né, irmãos? Quantas vezes você enfrenta situações na sua vida que você acha que não precisa compartilhar com ninguém? E às vezes você precisa compartilhar. Você precisa de uma pessoa que você fala assim, eu vou compartilhar, vou pedir ajuda para mim andar com essa pessoa e ela andar comigo. E é isso que Josué faz diante das suas dificuldades que ele vai
enfrentar, ele conta com os líderes. A segunda coisa que Josué fez foi assegurar o povo da promessa de Deus. Ele faz questão de lembrar o povo sobre essa promessa. Verso 11, 13 e 15, ele diz, olha, preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessarei esse Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dele tomeis posse. Lembrai-vos das palavras, ou da palavra, que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Então voltarei para a terra da vossa herança e dela tomarei posse. Terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão, onde o sol se põe. Nesse contexto aqui, a gente vai falar no finalzinho, por que Josué está falando isso para o povo. Mas o que é interessante perceber aqui é que Josué está lembrando o povo da promessa que Deus havia feito a quem? A Moisés e ao povo. E aí eles estão agora sendo trazidos à memória as promessas. Me faz lembrar Jeremias, quando ele vai dizer no texto, as lamentações de Jeremias, ele vai dizer o quê, irmãos? Quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Sabe, a gente precisa se lembrar das promessas de Deus. A gente precisa se lembrar de que aquele que diz assim, olha, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Quando isso acontece, a gente tem que lembrar de que o Senhor está conosco. A gente precisa trazer à nossa memória as promessas do Senhor, porque quando o dia difícil chegar, a palavra do Senhor como promessa que vai nos fortalecer, vai nos fazer falar assim, olha, eu não vou murmurar, porque o meu Deus está comigo no meio dessa situação. Se estiver jovem dormindo aí, está fora da festa, acorda. Vamos caminhar. É como se Josué estivesse dizendo, a terra é de vocês, o Deus que criou todas as coisas e que é dono de todas as prosperidades do mundo, está lhes dando essa terra graciosamente. A terceira providência de Josué foi orientar o povo e preparar comida, porque quem viaja tem fome. Você sabe disso, né? Quando você faz uma viagenzinha, você prepara já ali aquele sanduíche de patê e já leva na viagem para ir comendo no caminho, para não passar fome no meio da caminhada. Ou se você tiver umas condiçõezinhas melhores, para ir num lugar chique, come lá aquele pão com linguiça lá de Campo Grande, que um pão com linguiça lá em Campo Grande que vende, que é maravilhoso, mas anota o olho da cara. Então leva um pãozinho com patê, mas não passa fome. Ele vai dizer lá no verso 11, preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessarei esse Jordão. De maneira histórica, até ali os israelitas comiam do maná que caía do céu e que os sustentara durante 40 anos. Olha isso, irmãos. No entanto, a ordem de Deus foi que, quando eles chegassem à terra prometida, já deveriam comer do fruto da terra. O que Deus está dizendo? Vai parar de cair maná. Vocês comeram maná durante 40 anos. Agora, prepara o mantimento de vocês. Vão para a cozinha, façam um alimento, porque vocês vão percorrer durante 3 dias, vai ter que ter comida, mas quando chegar na terra, a comida já está lá, terá comida lá, mas no decorrer da caminhada não vai ter não, vocês têm que trabalhar, preparar, e Josué traz essa orientação. Josué então estava avisando que o maná iria cessar, por isso o povo deveria preparar e guardar comida para a travessia que aconteceria dali a 3 dias. E esse é o grande desafio, fazer comida de maná às margens do Jordão, antes de atravessar um rio, impossível de ser atravessado, porque do outro lado não haveria mais maná. De fato, tratava-se então de um ato de fé notável, preparar comida com essas condições. Então o povo deveria, irmão, confiar e se organizar para ter aquilo que Deus estava dizendo que eles deveriam ter para essa travessia. Mas em quarta situação que Josué traz aqui, a quarta coisa que Josué fez foi assegurar a unidade e a cooperação de todas as tribos. É isso que ele faz, do verso 12 ao verso 15. Olha lá, verso 12, mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse, lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês,
quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. As suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para a luta, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas, vocês o ajudarão. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo, antes de chegar na terra, eles chegaram a leste do Jordão e conheceram uma terra boa. E eles pediram a Moisés: Moisés, dá para a gente essa terra, porque nós estamos satisfeitos com essa terra aqui. Aqui já é bom demais para a gente. Esse povo, ele escolheu não querer ir além do Jordão. Ele falou assim: aqui já está muito suficiente para nós. Moisés falou para eles assim: olha, tudo bem, vocês podem ficar nessa terra, mas quando o meu povo chegar para atravessar o Jordão, vocês terão que ir com eles para a guerra. Vocês vão tomar posse com eles lá, e depois vocês retornam para essa terra que vocês estão escolhendo. Moisés já havia dado essa ordem. Aí Josué está trazendo à memória deles aquilo que eles combinaram com Moisés. Olha, irmãos, sabe o que isso me faz perceber? De que a palavra de crente, ela é o quê? Sim, sim, não, não. Passou disso, procedência do maligno. Então, quando você diz sim para algo, ah, pastor, mas ele já morreu. Você falou que faria, então faça. Ah, mas ele não está nem vendo mais, pastor, eu falei que faria. Faça. Porque você fez uma promessa, fez um voto. E Josué está lembrando eles o que eles haviam prometido a Moisés, que não estava mais vivo. Josué poderia falar assim: ah, gente, fica aí, não tem problema não, eu vou embora. Mas Josué se lembra de uma promessa que o povo fez em acordo com Moisés. E eles deveriam honrar com essa promessa, com esse voto, com aquilo que eles haveriam dito a Moisés que fariam. Por isso, olha lá, passa para mim, por favor. O verso 15, ele diz ainda: até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do sol, do nascer do sol. Então, Josué está fazendo exatamente isso, assegurando que eles trabalhem juntos, que eles cooperem pelo mesmo que, irmãos, propósito. Sabe o que isso me faz perceber? De que a igreja de Cristo, ela luta por uma causa só. Ela luta por um propósito só. Você não luta por um propósito diferente do seu irmão, você luta pelo mesmo propósito. A igreja não está guerreando contra igrejas. Às vezes a gente vê igrejas se levantando contra igrejas, como se uma quisesse ser melhor do que a outra, mas não é sobre isso. Parque Sueli não é melhor do que a igreja A, do que a igreja B, do que a igreja C. Nós todos somos a igreja de Cristo, que estamos caminhando por um propósito só. E é isso que Josué faz eles perceberem: olha, gente, é um propósito só, e é alcançar a terra. Então vocês vão estar junto deles. Depois que a gente alcançar a terra nesse propósito, se vocês quiserem voltar, aí vocês voltam para a terra de vocês. Mas a luta vai ser por uma causa só. Ninguém vai lutar por causa diferente. E eu gosto muito dessa ideia, porque às vezes a gente está na mesma igreja e está cada um lutando uma causa. Está cada um puxando de um lado, quando a gente deveria lutar a mesma causa. Ah, vai ter o congresso da MCM. É uma causa só, irmãos, é glorificar a Deus. Então a igreja está junto nessa causa. Ah, vai ter o congresso da juventude. Ah, pastor, eu não gosto de barulho. Querido, bota um fone no ouvido que você não ouve o barulho, mas esteja lutando a causa, né? Juntos. Mas é importante que a gente esteja buscando o mesmo objetivo. E Josué nos faz perceber isso. Quando a gente luta uma causa, é uma causa só. Não vai puxar para um lado, puxar para o outro. O objetivo terá que ser o mesmo. De maneira histórica, o que eu estou dizendo aqui, olha lá, quando eles chegaram ao Jordão, sob a liderança de Moisés, havia povos que ali habitavam. Os israelitas, todos juntos, venceram aquele povo, ou aqueles povos, em combate e tomaram suas terras. Depois disso, 2,5 tribos dirigiram-se a Moisés e lhe disseram que queriam ficar desse lado do rio, onde estavam, pois já haviam vencido os povos dali e a terra era boa para o gado. Moisés, então, permitiu
que eles ficassem com a terra que queriam, sob a condição de que fossem ajudar as demais tribos na guerra, quando elas atravessassem o rio e confrontassem os povos da margem oposta. Josué, então, tratou de relembrar as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés sobre aquilo que haviam acordado com Moisés. Então, querido, hoje a gente não precisa de ninguém para ficar nos lembrando as promessas ou nos lembrando dos nossos votos. Você tem o Espírito Santo em você que ele te lembra. Não, você falou que faria, então faz. Você falou que iria sustentar o missionário não sei aonde, então faça isso. Porque quando você assumiu um compromisso, o Senhor estava vendo você assumir esse compromisso. Então não deixe de cumprir com o seu compromisso, porque Deus espera que você honre com isso. E Josué faz essa relembrança do povo. Um povo só. Josué não queria apenas aumentar o número dos soldados no exército, por se tratar de uma guerra de conquista. Havia também um sentido espiritual de que todo Israel era povo de Deus. Por isso, todas as tribos deveriam estar juntas, ajudando-se mutuamente nas lutas da vida. Irmãos, não é bom quando você está enfrentando... Não é bom nesse sentido, a primeira palavra não é boa. Mas não é bom quando você está passando por uma luta e alguém aparece para estar do seu lado nessa luta? Isso não é bom, irmão? Sim ou não? O que os irmãos acham? Não é maravilhoso? Quando você está angustiado, você está abatido, e aí chega alguém em você, te abraça, te acolhe, fala assim, olha, você não está sozinho. Nós estamos lutando junto essa causa. Isso não é maravilhoso? Isso é igreja. Só a igreja faz isso, irmãos. E deve fazer isso. A gente deve lutar o mesmo propósito, a mesma causa. E é o que Josué está fazendo. Um só povo. Josué queria despertar entre os israelitas os conceitos de união, amor e solidariedade. Vocês já têm a terra de vocês, mas os seus irmãos ainda têm de conquistar a deles. Então vocês vão ajudá-los e todos lutarão juntos, porque o povo de Deus é um só. A gente vê as igrejas sendo solidárias. Teve enchente. O telhado do irmão foi levado. A igreja se une, vai lá, bota o telhado do irmão. Isso é igreja. Um propósito só. E a igreja tem que fazer isso. O que a gente não pode é fechar os olhos para a necessidade do nosso irmão. Então a gente precisa estar bem aberto a viver essa unidade, que muitas vezes não é fácil, mas é necessário que a igreja viva a unidade de Cristo. E a quinta providência de Josué, a fim de preparar o povo para a travessia, foi assegurar a obediência de todas as tribos. A gente está vivendo o ano da obediência e Josué faz questão de dizer a eles, olha gente, tem que obedecer. Para vencer essa batalha, vocês precisam estar em obediência. Olha lá, elas estavam prestes a encarar uma empreitada militar e era importante que houvesse obediência e submissão ao comando das autoridades. Os versículos 16, 17 e 18 vão dizer isso para nós. Olha lá o que diz os versículos, olha. Então, eles responderam a Josué, faremos tudo o que nos ordenaste e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Irmãos, não tem nada melhor para um líder de saber que ele pode contar com os seus liderados. Não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor para um líder de saber de que quem está do lado dele, de fato, está com ele nessa caminhada. De que está com ele nessa batalha. De que não... Você quer falar, minha filha? Está levantando o dedinho? Não. Não existe nada melhor. Porque aqui é assim, se levantar o dedo para coçar a orelha, a gente entende que quer se pronunciar. Não existe nada melhor para um líder quando ele sabe que ele pode contar com aqueles que estão do lado dele. E os líderes aqui estão falando, Josué, assim como nós estivemos com Moisés, pode ter certeza que se o Senhor estiver contigo, nós estaremos com você nessa caminhada. Nós vamos andar com você nesse lugar, você não estará só. E o que eu acho muito legal é que eles vão finalizar a palavra deles dizendo o que Deus falou para Josué.
Porque são esses homens que estão falando, Josué, tão somente agora, esforça-te e sê corajoso. Olha que interessante, porque eles estão do lado de Josué e são usados agora por Deus para dizer para ele, olha, tão somente, Josué, esforça-te e ser corajoso. Seria como se eles lembrassem, Deus estivesse lembrando Josué o que ele havia dito para ele de maneira pessoal, agora falando através dos líderes. Ó, eu disse para vocês, Josué, esforça-te e ser corajoso, tem bom ânimo. Então é muito bom perceber quando os líderes andam no mesmo propósito. Não é que você vai matar alguém que fuja, né, do objetivo pelo qual a gente está caminhando junto. Mas a gente também não pode dar ouvido para disse-me-disse que foge do propósito que a gente tem para caminhar. Então, querido, se hoje você tem uma liderança, ouça a sua liderança. Não é que você vai ser submisso a uma liderança que está fora do princípio bíblico, mas se essa liderança segue a palavra de Deus, e se Deus está com essa liderança, então esteja com essa liderança também. Caminhe com ela, porque isso é princípio que Josué está orientando aqui e faz parte de obediência. Então, quando a gente obedece aos nossos líderes, entendendo de que se Deus os colocou ali, nós devemos andar com eles nessa caminhada e não fazer contrário o que está sendo proposto para o avanço do povo de Deus. E é isso que eles estão dizendo, Josué, a gente não vai ser contrário, a gente vai avançar com vocês, a gente vai guerrear com vocês, a gente está com vocês nessa batalha, então pode contar conosco, porque nós estaremos com vocês nessa luta que vocês vão enfrentar. Isso é muito bom. Bom, para nós chegarmos aí à conclusão desses versos que nós lemos, para concluir, nós podemos concluir então que os preparativos de Josué, nesta ocasião, nos instrui sobre como devemos estar preparados para atravessar os Jordões da vida, esses rios desafiadores que nós vamos enfrentar, e nesse ano alguns vão surgir na nossa vida. Aqui temos um exemplo de um grande obstáculo, que é o próprio Rio Jordão. O povo o atravessa, mas antes se prepara. A gente vai ver isso, que eles vão atravessar, e agora a gente viu que antes eles têm um preparo. Faz a comida, fortalece a liderança, decide a estratégia e se une. Todos eles se prepararam para a travessia. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu estou dizendo para você, e a Bíblia diz para nós, de que no mundo nós teremos aflições, de que nós vamos passar por dias maus, dias difíceis, dias de luta, o que você tem que fazer, meu irmão? Se preparar. O que Josué está ensinando o povo agora é que eles se preparem para aquilo que eles vão enfrentar. Se a gente sabe que vai ter Jordão desafiador na nossa vida, se prepare. Tenha tempo com Deus, leia a palavra de Deus, desenvolva uma devocional com o Senhor todo dia, ore a Deus todo dia, louve a Deus todo dia, se agarre ao Senhor todo dia, porque no dia que o Jordão transbordar, você vai dizer, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Agora, querido, a gente quer viver as promessas de Deus, mas a gente não está se preparando para os desafios até chegar na promessa. E aí no primeiro gigante, no primeiro desafio, a gente se prostra, a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente não continua. Josué está nos ensinando que antes de chegar na terra, eu preciso me preparar, porque teremos desafios no meio dessa caminhada, e não é diferente. O ano de 2024, alguns Jordões aí vão transbordar na nossa vida, mas que o Senhor nos dê a oportunidade de nos preparar, estarmos fortalecidos, até porque a gente não sabe quando é que vai transbordar o Jordão. Não é verdade, meus irmãos? Você não sabe, querido. Hoje você está aí, ó, seu esposo, sua esposa, e se um dia Deus chamar o seu esposo, a sua esposa, como foi no caso do nosso irmão José Carlos, a gente tem que estar fortalecido no Senhor, sabe? E vou dizer uma coisa aí para os homens aqui, hein? Eu acho que Deus chama primeiro os homens. Não é brincadeira, não. O que tem de homem sendo chamado e a mulher ficando viúva, acho que os homens estão decolando primeiro. Mas é Deus quem sabe. Então a gente tem que se preparar, querido.
precisamos estar preparados para os desafios da vida, porque certamente em algum momento a gente vai enfrentar um desafio, mas se a gente estiver nos preparando, o Senhor vai nos fortalecer. Então, querido, olha isso, olha, muitos de nós nem nos importamos com o preparo e vamos tocando a vida, resolvendo as coisas à medida que elas aparecem. Falta uma estratégia de vida baseada nos princípios da Bíblia. Então, prepare-se para o Jordão, porque certamente Deus está te convidando a se preparar. E que Deus nos abençoe nessa noite e que nós saiamos daqui, se estamos despreparados, saímos daqui dizendo para o Senhor, Senhor, a partir de hoje, eu vou me preparar, vou me revestir, porque só o Senhor para me fortalecer diante dos desafios que eu estou enfrentando ou aqueles que eu vou enfrentar. E que Deus nos abençoe. Na próxima semana, a gente vai continuar entrando no capítulo 2 e vamos ver de que a graça para o maior pecador, a graça de Cristo vai se revelar a uma realidade de um povo pecaminoso, uma personagem que vivia a sua vida no pecado, e a graça alcança essa pessoa e usa ela para alcançar o objetivo de Deus. Mas isso a gente vai falar na próxima quarta-feira aqui em nossa igreja.